O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A UFPR-TV abre espaço para discutir a violência e os diversos formatos e ambientes em que ela se manifesta. A série de programas é uma parceria da UFPR-TV com o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTFPR. Hoje nós vamos falar sobre o preconceito na escola, um tipo de violência que causa danos profundos e atinge a subjetividade dos indivíduos. E eu vou conversar sobre este assunto com a professora da Universidade Federal do Paraná, Tânia Maria Baibiche, que é pós-doutora em preconceito na escola pela Universidade de Michigan. Bem-vinda, professora, ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Professora, é possível definir preconceito? Aline, se nós tentarmos, em poucas palavras, definir preconceito, talvez nós tenhamos que pensar em algumas características fundamentais. Por exemplo, é um fenômeno irracional que se baseia em realidades infundadas, que generaliza, por exemplo, tu passas a ser considerada isto ou aquilo pelo fato de pertencer a um determinado grupo que eu acredito que tenha essas características. E uma quarta característica fundamental é que o preconceito é como se, imagina algo impermeável, ele é impermeável a argumentos. Então, fundamentalmente, é irracional, toma um indivíduo pela sua pertença a um determinado grupo, não respeita argumentos e o que era o outro que eu te falei que agora me escapou? Impermeável? Impermeável. E uma outra coisa importantíssima, como um vírus da gripe. O preconceito, tu vês, a cada ano a gente tem que tomar nova vacina, né? O que acontece com o preconceito? Ele vai encontrando novas formas de se manifestar, de tal sorte que, como disse o Einstein, é mais difícil quebrar um átomo do que um preconceito. E professora, aqui no Brasil a gente vivencia uma situação sobre preconceito racial que é considerar que ele não existe, né? A gente finge que a gente vive uma democracia racial, em que todos são iguais e na verdade isso faz com que a gente não fale sobre o problema. Como que isso se construiu no Brasil? Como que essa realidade ficou posta no nosso país? Talvez uma primeira questão importante que nós tenhamos que compreender nesse momento, todo mundo já escutou dizer que raça é um conceito que não existe, mal utilizado, porque nós temos uma raça que é a raça humana. Então tu me perguntarias assim, Tânia, mas como é que tu falas de racismo? Bem, quando eu te falo em racismo, tu sabes ao que eu estou me referindo. É o fato de alguém ou um determinado grupo ser tratado de forma discriminada, de forma desigual, por pertencer a um determinado grupo. Então, o conceito de raça não é um conceito correto, como já se pensou na ciência, mas o conceito de racismo é um conceito correto. O que acontece no Brasil? E é muito importante essa tua questão pelo seguinte, existe uma definição, a gente fala que o Brasil vive o que se chama de mito da democracia racial, né? Como se nós vivêssemos num país das maravilhas, onde a desigualdade por diferenças, pertenças, não acontecesse. Tu perguntas, isto é realidade? Não é realidade. Se nós formos ver as estatísticas, a pobreza tem cor, a violência tem cor, a falta de oportunidades tem cor. A cadeia tem cor. A cadeia tem cor. Nós já tivemos um outro programa que falou muito sobre isso com o nosso querido professor Bodê. Nós temos outros grupos que são absolutamente discriminados. Por exemplo, nós temos várias pesquisas com surdos.
pessoas dos mais diferentes tipos de religiões e cultos. A questão, no Brasil, se alguém for branco, não pobre, homem e cristão, certamente terá outra condição de oportunidades do que as pessoas que não pertencem a esses grupos. Ou eu estou equivocada, ou tu me perguntaste assim, o que a gente pode fazer, né, em relação a esse mito? Os mitos, eles são muito difíceis de serem destruídos, até porque eles servem politicamente, eles acalmam as nossas consciências. É muito mais fácil pensar que todo mundo tem as mesmas condições, né? Até porque me tira da situação de ter que lutar, combater, me indignar. Então, a questão que me parece fundamental é: como é que nós fazemos para tirar esta sujeira debaixo do tapete? Há anos atrás eu escrevi um conceito a partir de uma pesquisa que nós desenvolvemos junto a uma escola pública do Paraná, que é uma escola que se deseja e efetivamente faz por isso ser como uma aldeia gaulesa que está sempre lutando à frente pelos direitos humanos. E nós fomos verificar o que acontecia nas situações de preconceito lá. Quais foram as nossas conclusões? Mesmo a escola, que se pretende uma escola à frente, naquilo que tange a luta pelos direitos humanos, na hora de enxergar e de combater efetivamente o preconceito, isto é tratado de um jeito como que colocando panos quentes. Na oportunidade eu criei um conceito que é o fenômeno Fred Flintstone. Todo mundo deve estar lembrado da história do desenho do Hanna-Barbera, né? Quando a Vilma sai de casa e diz para o Fred varrer, o que ele faz? Varre para baixo do tapete. Então, talvez a grande questão que nós tenhamos que tomar em conta é reconhecer que a democracia racial não passa de um mito e tratar de olhar efetivamente para ela com ações profiláticas e combativas. A professora falou um pouco sobre escola, né, ao citar um exemplo. Eu queria entender de que maneira que o preconceito, que ele está na sociedade, ele se manifesta na escola. É de uma forma diferente? Não é? Como que funciona no ambiente escolar? Nós temos que pensar que a escola nada mais é do que um espaço da sociedade. Então, o que acontece na sociedade tende a acontecer na escola. Claro, e a tua pergunta já embute esse entendimento com especificidades que são deste lugar, né? O que a gente vê nas pesquisas contemporâneas? E há muitas pesquisas contemporâneas sobre o tema, o que para nós tanto indica que o tema é candente, que ele está aí, quanto que nós estamos progredindo, porque a gente está procurando responder questões do dia a dia, né? Como é que ele se manifesta? Ele se manifesta com relação às pessoas que são mais pobres, que são negras, que são gordas, que usam óculos, que são de diferentes crenças, que têm, que podem já ter a opção ou não, mas que são tratadas como tendo uma opção de gênero que difere da minha. O que fundamentalmente está por detrás do preconceito? Existe um fenômeno nos grupos. Eu acho importante aqui dar uma paradinha só para explicar para quem está nos escutando dois importantes fenômenos que acontecem tanto com os seres humanos quanto com os grupos sociais, que eu acho que podem nos ajudar a entender. Um deles é assim: o nosso cérebro, para a gente poder sobreviver, ele funciona sempre classificando. Isso é perigoso, aquilo não é perigoso. Se não fosse assim, a cada nova situação a gente teria que estar pensando tudo na hora e não daria para sobreviver. Então o nosso cérebro classifica. Vamos pensar um exemplo. Eu estou andando de noite, aqui estou saindo da TV, estou andando de noite sozinha na rua. Vem vindo uma moça linda, loirinha, de olhos azuis, feito tutu, caminhando. Dificilmente o meu cérebro acenderá a luz vermelha.
Mas vem alguém, pena que o nosso pessoal não está podendo ver, mas eu estou vendo o nosso companheiro cameraman, que é um homem alto, grande, que não é loirinho de olhos azuis. Se eu o ver de longe, o meu cérebro, pelo menos a luz amarela, acende. Então, todo o cérebro humano funciona assim. Portanto, isto é uma condição humana. É só de uma condição humana ou há algo de social no preconceito? Ora, existe um outro fenômeno muito estudado que é o seguinte: as pessoas tendem a hipervalorizar aquilo que é característica dos grupos aos quais elas pertencem e a diminuir aquilo que é característica dos grupos dos quais elas não fazem parte. Nós, brasileiros com argentinos, a gente vê isso muito claramente. Eu que vocês já viram que sou gaúcha, ou você gremista ou você colorada, não vou dizer porque todo mundo nos assiste aqui, né? Então, tu me perguntavas sobre como é que aparece na escola e o que nós podemos pensar sobre essas realidades. Primeiro, o preconceito é uma realidade. Nós podemos fazer o quê para trabalhar com isso que é inevitável, tanto do ser humano quanto do grupo social? Continuo ou tu queres me perguntar outra coisa? Continua a partir daí, professora. Há uma outra diferença fundamental que nós temos que fazer. Uma coisa é diversidade, uma coisa é desigualdade. A diversidade, ela é ótima. Tinha uma propaganda 1000 anos atrás que dizia assim: o que seria do verde se todos gostassem do amarelo, né? Tu não conhece, porque não é do teu tema, do meu. Então, a diversidade é o que nos faz distintos e, portanto, ela aparecerá por esses dois fenômenos que eu falei antes e nós vamos trabalhar como adultos, como professores, como sujeitos que acreditam num mundo possível de convivência, como os Beatles disseram tão bem, compartilhando um mundo todo. Nós vamos trabalhar para fazer com que os diversos possam viver coletivamente, apreciando a diversidade. No momento em que eu saio do meu lugar e olho de outra perspectiva, o mundo se alarga. Desigualdade é outra coisa. Desigualdade é quando, por exemplo, se existe muito pouca gente que tem muito dinheiro, é porque tem muita gente que tem muito pouco. Então, desigualdade é algo que nós vamos ter que combater sempre. Na escola, nós temos diversidade, nós temos desigualdade, nós temos o fenômeno próprio de sermos humanos e o fenômeno próprio dos grupos sociais. Em primeiro lugar, eu te diria da importância das universidades, como agora na realização desse programa conjunto entre a UTFPR e a UFPR, informar os seus professores para este conhecimento e para esta atitude proativa. Como é que se transforma, né? E professora, hoje no Brasil e no mundo, é possível traçar de que maneira que a ciência, que as pesquisas científicas buscam entender esse fenômeno e buscam alternativas, soluções, estratégias para a solução do preconceito na escola? Essa questão é muito, muito importante, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que a ciência é alguma coisa que está, como no tempo dos gregos, no Monte do Olimpo, junto com os deuses, totalmente afastada do que é a realidade. E o que contemporaneamente, cada vez mais, as universidades, muito especialmente as universidades públicas, têm assumido como compromisso é exatamente a postura de buscar respostas e explicações para os fenômenos da realidade, tratando de voltar a essa mesma realidade com uma proposta transformadora. Então, quando tu perguntas isso, eu vou dar um exemplo meio doméstico, mas enfim, é o exemplo que nós temos. Lá no nosso setor de educação da Universidade Federal do Paraná, de onde eu tenho a grata satisfação de saber que tu também és nossa foi minha filhota de professora. lá, Aline.
Então, nós trabalhamos já há 14 anos com diferentes pesquisas acerca de distintas minorias. Por exemplo, trabalhamos com quilombolas, trabalhamos com negros, trabalhamos com professoras negras, trabalhamos com indígenas na universidade, trabalhamos com surdos, já falei? Com surdos, já falei, mas já repeti também, né? Isso é defeito de professora. Enfim, nós temos buscado uma ampla gama de situações de minorias prejudicadas. Um outro conceito que eu gostaria de esclarecer: quando se fala em minorias, do ponto de vista de preconceito, nós não estamos tratando de números. Muitas vezes os grupos de minorias, o que efetivamente diferencia? Uma minoria social não tem um estatuto próprio. Ela é orientada, dirigida por estatutos do grupo que detém o poder. Então, há várias pesquisas sendo desenvolvidas e vários retornos. De que forma? Muitos dos nossos ex-alunos, hoje em dia, são professores em universidade, importantes pesquisadores, coordenadores de programas. Exatamente, até um exemplo mais claro que esse. O Dr. Francis Meneghetti foi nosso aluno, é professor da UTF-PR, coordena o núcleo de violência organizacional. Então nós temos muitos outros. Eu gastaria o tempo do programa se eu fosse citar ex-alunos nossos nessa situação. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, novos trabalhos que são desenvolvidos. Outra possibilidade, quando essas pessoas começam a trabalhar com professores, com diferentes tipos de públicos. Agora, o público que nos assiste, Brasil afora. Primeiro, claro, o público que assiste TVs educativas já é um público diferenciado. Ninguém se interessa por TV educativa se não tiver um compromisso social como semente pessoal, né? De toda forma, quando este público recebe mais informações e conhecimentos advindos de pesquisas científicas, ele é um grande multiplicador, porque ele está presente em vários outros grupos. O que a ciência faz? Ela lhe alimenta. Então ele tem condições de ser um combatente, mas munido de armas que são as armas do argumento científico, do argumento social. E sempre é bom que a gente nunca esqueça, quem entra na atividade do combate social, que tu entendes bem porque também é a tua, não pode esmorecer. A luta é diária, a luta é dura, mas é uma luta de esperança, né? Eu acredito muito no poder da educação. Como disse o maravilhoso do Paulo Freire, a revolução não se dá na escola, mas não se dá sem passar por ela. O Nuevo Debate de hoje discute o preconceito na escola. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos a conversar com a professora Tânia. Para Sampson, o preconceito é uma atitude sutilmente negativa e injustificada dirigida a outras pessoas devido à sua categoria social ou à sua condição de pertença a um grupo. O Nuevo Debate de hoje fala sobre o preconceito na escola, na companhia da professora do setor de educação da UFPR, Tânia Maria Baibiche. Professora, eu queria entender agora de que maneira que o preconceito se construiu ao longo da história no nosso país e a que grupos ele foi se dirigindo durante esse período. Tu sabes que se nós voltarmos um pouquinho para os conceitos que nós já discutimos, que
que de alguma maneira nos mostram claramente que isso é uma característica de ser gente, não é? Diferenciar a nossa identidade. A gente não chegou a conversar sobre isso, mas a nossa identidade se forma embasada naquilo que nós não somos. Então, e como há esse fenômeno de valorizar o que é nosso, desvalorizando o que é do outro, e como no nosso país nós temos uma história marcada por escravidão, eu tenho sempre, eu sou uma pessoa muito esperançosa, mas eu tenho uma teoria de que os países que viveram a escravidão talvez levem milênios para se livrar desta marca. Então, o que acontece conosco? Nós temos esta marca incrustada no DNA social, de tal sorte que ocorre um outro fenômeno também conhecido na literatura do preconceito, chamado naturalização do privilégio. Tu sabes que com os meus alunos na pós-graduação, sempre ao estudar na disciplina do preconceito, eu iniciava os trabalhos, cada um tinha que escrever, eu inclusive, a sua autobiografia racial e cultural. E a gente precisava se lembrar, desde o começo da sua vida, quem tinha sido nossa vizinhança, que tinha sido a nossa escola, como é que era a nossa família. E depois nós nos contávamos uns aos outros e confirmávamos pelas vidas que as pessoas que pertenciam a grupos não pobres, brancos, tinham tido colegas assim, tinham tido família assim, tinham tido vizinhança assim. Os demais estavam sempre em guetos. E mesmo nos guetos, muito dificilmente, por exemplo, tu verias um professor negro. Então, a partir das vidas, e isso até então, para aquelas pessoas, era uma coisa não percebida. As pessoas se assustam quando veem que há uma naturalização do privilégio branco, masculino, cristão e não pobre, né? Então, quando tu perguntas como é que isso se constrói na nossa realidade, eu te diria que é uma soma desses fatores históricos com este fenômeno da naturalização do privilégio, de tal maneira que hoje em dia, quando nós temos políticas afirmativas no país, o que é isso, né? Políticas afirmativas são aquelas políticas que, por definição, devem durar um tempo e que pretendem alavancar quem sempre foi pisado. Dentre as políticas afirmativas existem as políticas das cotas. Há uma grande grita de quem sempre teve o privilégio sem saber que era um privilégio, quando de repente o privilégio parece que agora vai ser melhor distribuído. E eu te diria que essa é a nossa situação, né? É uma situação que sempre nós voltamos também para o começo da entrevista, quando tu perguntavas sobre o mito da democracia racial e tu perguntavas o que era possível se fazer na escola, e talvez agora a gente possa dar uma costurada, né, Aline? Dizer assim, olhar de frente para a realidade com uma moldura crítica, ao mesmo tempo no qual nós possamos imaginarmos-nos no lugar do outro. Tem um grande pacifista, romancista, também professor de literatura, chamado Amos Oz, e ele tem um conceito belíssimo, dizendo assim, quando ele se refere à situação no Oriente Médio, e ele acredita que a paz é possível. Ele dizia que a paz será possível quando as pessoas puderem usar o poder da imaginação, que é o imaginar-se no lugar do outro. Então, se nós pensarmos que a um só tempo, a ciência, a escola, possam tocar mentes, falando como nós estamos falando do que a ciência tem descoberto, corações,
ajudando as pessoas a olharem do lugar do outro. E vísceras, quando nós mostramos a realidade na sua integralidade, como ela dói, talvez nós possamos ter uma realidade futura que seja bastante diversa e pouco injusta. A professora falou sobre privilégios, né? Durante muitos e muitos anos, ao longo da história brasileira, o ensino superior era ocupado por homens. Uma realidade que vem mudando há alguns anos e até trocando, né? Está ocupado cada vez mais por mulheres. Mas a gente tem visto nos últimos tempos, professora, o aumento do número de notícias de mulheres que são vítimas de abusos sexuais dentro das universidades, enfim, diversas formas de preconceito nesse ambiente. Como que isso se dá? Por que isso tem acontecido, inclusive no ensino superior, que a gente acredita que seja o local onde as pessoas têm um privilégio de ter uma visão melhor sobre as situações? Eu tomaria 2 aspectos da tua questão que é muito importante e daria margem para um programa só ela. Um dos aspectos é este que tu sublinhas acerca deste grupo, que como outros que nós já falamos, também é um grupo, também se tu olhares estatísticas, os melhores salários, tu verás que há uma diferença entre homens e mulheres que não poderia ser explicada, a não ser se nós fecharmos os olhos para a injustiça. Então, tu me perguntas, essa realidade é nova? Não, eu penso que ela é muito mais denunciada, o que, pelo contrário, é muito bom. Então, hoje em dia, tu estás aqui num programa televisivo em nível nacional falando sobre isso. Antigamente seria uma coisa impensável, né? Então, eu te diria que é um dos grupos que continua sendo, que não é dos privilegiados. Com relação ao ensino superior, nós temos uma pesquisa muito interessante, também porque nos questionamos como tu estás te questionando agora. Quando iniciou na Universidade Federal do Paraná a disciplina de preconceitos, saberes e práticas escolares, começaram a surgir muitas queixas de várias situações. Claro, porque surge um endereço, as situações que já ocorriam vêm para lá. A universidade tinha um programa chamado Provar, né? Ela possui ainda. Era um programa de aproveitamento de vagas ociosas. E nós fizemos uma grande pesquisa com alunos ingressados por esse programa, com alunos ingressados pelo método vestibular e com coordenadores de cursos nos quais ocorriam maiores problemas em relação a esses alunos ingressados pelo Provar. E nós vimos uma série de questões gravíssimas, de preconceitos notórios. No nosso tempo nem nos permite agora tratar sobre isso, mas essa pesquisa é bastante publicada. O próprio MEC nos chamou para apresentá-la nacionalmente na oportunidade, também dirimindo este outro mito, que seria: será que nos espaços de pessoas mais estudadas o preconceito é menor? De jeito nenhum. Ele pode ser diferente, mas ele sempre estará relacionado muito àquele fenômeno que nós falávamos do o meu grupo é o bom, o teu grupo é o pior. Então, esse é outro mito que a gente precisa. Não existe. E se nós olharmos, Aline, na história, na geografia, nos diferentes sistemas político-econômicos, ele sempre estará lá. O que isso significa? É universal. É universal e não passível de combate? Não, é universal e é passível de combate. A professora citou, acho que no bloco anterior, Paulo Freire, falando da necessidade das transformações passarem pela escola, né? Como que a escola, professora, pode trabalhar para que a gente viva uma realidade diferente, livre destes preconceitos que fazem parte aí da história brasileira há tanto tempo? A gente andou escrevendo aí, pensando acerca de uma pedagogia do antipreconceito, didática do antipreconceito. E inventamos várias coisas a propósito. Então eu diria assim, primeiro,
As escolas vão inventar o seu jeito de trabalhar. Entretanto, nós poderíamos dizer que existem algumas questões que me parece que serviriam para todos os espaços. A primeira delas, que também tu sublinhaste em muitos momentos da entrevista, é o fato de, coletivamente, poder olhar para si e para a sua realidade sem medo. Porque o fenômeno estará lá, ele é inerente aos grupos humanos. Então, o olhar coletivamente sempre, porque também não há cura. Como a gente falou antes do vírus, né? Cada ano é uma nova vacina. Então, seguir olhando juntos é um aspecto fundamental. Afora isso, eu diria, nós não podemos nós não temos o direito, nós adultos, nós professores, nós cidadãos que acreditamos numa sociedade mais justa, não temos o direito de ser espectadores. Nós temos que ser proativos. Acontece ao teu lado uma situação de preconceito e tu não te manifestas, não ages, tu não és espectador, tu és cúmplice. Então, estas duas atitudes, e eu acho que sempre a atitude da vida, no sentido de que, agora me veio a letra linda da música do Milton, a mão que toca um violão, foi ele. Se for a mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra. Eu acho que a gente trava o bom combate e ensina a tocar violão, toca violão junto. Professora, muito obrigada pela entrevista, pela participação no nosso programa. E eu parabenizo demais vocês de novo e eu é que agradeço a oportunidade de poder compartilhar os meus pensamentos. Foi ótimo recebê-la, obrigada. Obrigada. O Nuevo Debate discutiu hoje o preconceito na escola. Minha convidada foi a professora da Universidade Federal do Paraná, Tânia Maria Baibiche. Lembrando que o programa é uma parceria da UFPR-TV com o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional da UTF-PR. Você pode tirar suas dúvidas sobre o assunto do programa de hoje no e-mail que aparece na tela e no site nuevo.org.br você encontra mais informações e pesquisas científicas sobre a violência em seus diferentes formatos e manifestações. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!